Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à segunda parte do treinamento de NR12, tá bom? Nessa parte do treinamento, a gente vai falar sobre as medidas de proteção, tá bom? Essas medidas de proteção podem ser medidas de proteção coletiva, tá? A medida de proteção coletiva pode ser proteções ou dispositivos de segurança, e essas proteções podem ser fixas ou móveis. Também podem ser medidas administrativas ou de organização do trabalho, ou medidas de proteção individual. A medida de proteção individual, acredito que todos já conheçam, né? O EPI, são capacete, óculos de proteção, protetor abafador auricular, máscara respiratória, né? Cinto de segurança, luva de proteção, talabarte ou sapatos, né? Sapatos especiais, normalmente bico de ferro e tudo mais, né? Medidas de proteção administrativas que podem ser permissão para o trabalho, né? Que evita que um trabalhador que não esteja qualificado para manutenção, por exemplo, execute esse trabalho sem a qualificação, evitando assim um acidente, né? Outros exemplos, procedimentos de trabalho, realização dos treinamentos de reciclagem, análise preliminar do risco, plano de rigging, requisitos de atividades críticas, instruções de trabalho, diálogo diário do SSMA, lição ponto a ponto e análise e investigação dos acidentes. As medidas de proteção coletiva, a gente pode falar de tampa de proteção fixa e de tampa de proteção móvel, tá? A fixa a gente só consegue retirar utilizando ferramentas adequadas. A móvel a gente consegue retirar sem as ferramentas, tá? Já vamos falar um pouco mais sobre isso. As medidas de proteção coletiva têm que ter fixação firme, né? Ser material resistente, robusto. Tem que ter o acesso zero, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. Proporcionar condição de limpeza e higiene. Manter sua função durante a vida do equipamento. Facilitar as manutenções. Não deve criar pontos de perigo ou exposição ao risco. Impedir que possam ser burladas, tá? Aqui tem um fluxograma que mostra qual que seria o melhor tipo de medida de proteção, né? Dependendo da ocasião. Então, é necessário acesso mais de uma vez por turno de trabalho? Não. Então, proteção fixa seria uma boa escolha, tá? Sim, é necessário mais de uma vez por turno de trabalho. Então, a gente faz outra pergunta. A abertura da proteção provoca a eliminação do perigo antes que o acesso seja possível? Não. Então, a gente pode utilizar a proteção móvel intertravada com bloqueio. O que é essa proteção intertravada com bloqueio? Quando a máquina, o equipamento, ele é aberto para fazer manutenção, ele não vai conseguir ligar esse equipamento com ele aberto. Ele só vai conseguir religar o equipamento na hora que ele fechar de novo, porque provavelmente vai ter um sensor que vai fazer essa leitura, se a tampa está aberta ou não, tá? Se ela estiver aberta, né, ele vai bloquear o acesso de startar a máquina, equipamento que seja, né? Então, a abertura da proteção provoca eliminação do perigo? Não. Então, né, proteção móvel intertravada com bloqueio, que eu acabei de falar. A abertura da proteção provoca eliminação do perigo antes que o acesso seja possível? Sim. Então, a gente usa a proteção móvel intertravada. As medidas de proteção fixa, né, são proteções mantidas em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas. Nesse caso, a corda aí não precisa de ferramentas específicas, né? As proteções não podem gerar novos riscos. Nesse caso, imagina a pessoa tirando a corda ali, caindo a tampa no pé, né, ou algo do tipo, batendo na engrenagem, sei lá o que pode acontecer, né? Então, isso está totalmente errado. O equipamento só pode operar com a proteção fechada, tá bom? Sempre fechada. Por isso que eu falei daqueles sensores que fazem essa leitura, tá? Proteção móvel com intertravamento, são parecidas assim na leitura, né?
Pode ser aberta sem uso de ferramentas específicas, né? Mas, porém, deve possuir um dispositivo de intertravamento. As proteções não podem gerar novos riscos. O equipamento só pode operar com a proteção fechada. Por isso que eu falei que são parecidos. Esses dois últimos requisitos são os mesmos, né? E aqui a gente tem um exemplo, vamos dar um zoom aqui. Provavelmente esse é um sensor magnético, tá? Ele só vai deixar startar o equipamento ali a hora que essa parte vermelha encostar na parte metálica da fechadura, tá? Medidas de proteção móvel, pode ser aberta sem uso de ferramentas específicas, deve possuir um dispositivo de intertravamento, o equipamento só pode operar com a proteção fechada, a proteção não pode gerar novos riscos, a abertura da proteção deve eliminar os riscos das funções perigosas. Aqui a gente tem algumas fotos, tá? Do que estaria errado, do que estaria certo. Esse é o acesso zero. Mesmo? Por que acesso zero? Pode acontecer, tá, pessoal, do colaborador ele ter uma pequena inclinação a querer se machucar, tá? Inclinação ao suicídio, inclinação a outras coisas do tipo. Então, o acesso zero é quando, mesmo que o colaborador queira se machucar, ele não consiga, tá? Essa é a ideia. Mesmo que o cara quiser enfiar o dedo ali na engrenagem, ele não consiga. Isso é acesso zero, tá? Evitar de todas as formas. Vocês podem pensar, mas por que alguém vai fazer isso? Eu também não sei, mas acontece. Então, é por isso que é o acesso zero, tá, pessoal? Ali tem outra, né, uma proteção mais antiga e inadequada, e a nova que foi instalada, que também está inadequada, porque a pessoa consegue colocar a mão ali. Proteção enclausurada às partes móveis do equipamento, né? Nesse caso aí, está totalmente fechado, né? Um enclausuramento. Então, a gente pode considerar como acesso zero também. Eliminar os riscos pela distância de segurança, tá? As transmissões de força e os componentes móveis acessíveis ou expostos devem possuir proteções fixas que impeçam o alcance por todos os lados. A determinada distância de segurança versus a altura da barreira de proteção é feita em função da avaliação do risco e a posição da fonte do perigo. As barreiras de proteção devem impedir o alcance do integrante às regiões de risco dos equipamentos. Então, a zona de perigo, sempre deixar o equipamento que apresente algum risco fora do alcance do trabalhador, né? Dessa forma, a gente também chega ao acesso zero. Aqui a gente tem mais dois exemplos, tá? Ali, sem proteção, permite o acesso às partes móveis rotativas, e com a proteção, mesmo ela sendo aberta ali em cima, né, ela deixa uma distância maior. O braço do trabalhador não alcança ali, né? Então, a gente também pode considerar isso como acesso zero. Agora, vamos falar sobre as tampas, né? As tampas fixas, tá? Tampa móvel, né? Tampa fixa, provavelmente essa tampa móvel, quando ela é retirada, fica impossível startar essa máquina até que ela seja colocada de volta. As tampas fixas, tampas móveis, novamente, né? Só exemplos. Tá. As gaiolas de proteção são bem interessantes, tá? Visto que nesse procedimento dos pneus, de trocar os pneus, de encher os pneus, acontece um acidente bem recorrente, que é naquele momento de colocar a pressão, o calor, né, para a roda encaixar ali no pneu, pode acontecer de acabar estourando, alguma coisa do tipo. Então, as gaiolas de proteção, elas servem já para evitar, porque mesmo que ocorra essa explosão, essa expansão, né, não atinja o colaborador ali que está executando essa tarefa. Nunca operar, importante, né, nunca operar equipamento sem que as tampas de proteção estejam instaladas, tá?
Enquanto todas as proteções, desculpa, passei. Enquanto todas as proteções não tiverem sido reinstaladas após qualquer intervenção, o equipamento não deve ser liberado para o uso e, portanto, considerado ainda em manutenção. Tá? Se ele estiver aberto, mesmo que a atividade tiver sido concluída, ele ainda estiver aberto, ainda está em manutenção, tá bom? Somente será considerada encerrada, né, quando tudo estiver fechado, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos, né, de tampas no local ideal, né, em perfeitas condições. E temos mais alguns exemplos ali, tem até a trava, tá? Um exemplo. Agora vamos falar um pouco dos dispositivos, né? Que são aqueles sensores que eu falei que eles não vão permitir o start da máquina sem que o equipamento esteja devidamente fechado no local correto, tá? Mas é importante lembrar que esses dispositivos também podem errar, né? Como? Ele também pode falhar, né? Ele não é 100% seguro, tá? Então, o ideal é sempre fazer uma vistoria visual, olhar, ver se está fechado certinho, tá? Não confiar 100% nos sensores, tá bom? Ali tem um sensor pequenininho ali em cima. Deve ser monitorado para que não comprometa o sistema de segurança. Sobre a segurança pessoal, tá, pessoal? Nunca tente limpar obstruções em áreas cortantes, a não ser que o motor esteja desligado com a chave removida. Cuidado ao trocar as facas de corte de base e picador. Mantenha as mãos, pés e roupas longe das partes móveis da máquina. Nunca limpe, lubrifique ou faça ajustes com a máquina em movimento. Evite usar anéis, correntes e relógio. Retire a lama, graxa ou qualquer resíduo que possa estar acumulado nos degraus e na plataforma do operador da colhedora. Tá? Alguns exemplos errados. Mais alguns cuidados. Nunca fume durante o abastecimento da máquina dentro da cabine. Nunca abasteça a máquina com o motor em funcionamento. Sempre limpe o combustível derramado fora do tanque. Nunca use chama aberta para procurar vazamentos, tá? Só deixe um operador que seja treinado para aquele equipamento, utilizar o equipamento. Somente abra a tampa do respiratório de expansão com o motor em marcha lenta, girando a tampa lentamente. Há mais alguns cuidados. A cabine do operador deve estar sempre limpa, os extintores carregados. Mantenha o sistema de arrefecimento, radiador de óleo e tela do motor livre de impurezas. Sempre limpe o compartimento do motor. E antes de ligar o motor, acione a buzina 2 vezes e aguarde 5 segundos. Para quê? Se tiver alguém mexendo, algo do tipo, avisa, né? É um tipo de aviso, né?